amigos da TV Cidade, estamos com mais um Advocacia para Todos. Hoje o nosso convidado é um advogado, por demais conhecido, e seguidamente apresenta esse programa. Alex Sebem, obrigado por mais uma vez estar conosco e vamos debater assuntos da atualidade. Mais uma vez aqui, Câmara 3. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para todo mundo. Pode tirar a máscara se quiser. Com certeza, porque o assunto hoje promete, né? Com certeza. Então, vamos falar de assuntos polêmicos, como sempre, assuntos que estão patente na sociedade, que estão polêmicos demais, e noticiários, Twitter, Instagram, é o que nós temos mais visto, Constituição Federal, STF, prisão de um parlamentar, que há muito não se tinha. Que pouco tem de parlamentar e mais de pitbull, né? Seria uma nova era da política? Ou seria um caso isolado? Tudo bem, né? Mas ele extrapolou, né? Vamos falar do Daniel Silveira, né? Daniel Silveira, deputado Daniel Silveira, é um dos assuntos que eu particularmente acompanhei no Twitter, que foi o mais polêmico, o mais falado, o mais teclado na semana. Continua, porque da prisão dele decorreu agora a PEC da imunidade, que muitos falam PEC da impunidade, né? Muito que mais está sendo impune do que para imune. Pois está sendo votada a toque de caixa, inclusive se sobrepondo na frente de outras PECs, outros assuntos que seriam de relevância nacional, mas a Câmara tem que estar votando ali para defender, para proteger os seus, né? E por que defende os seus? Porque a maioria tem rabo preso, inclusive o presidente da Câmara, que foi eleito com a ajuda do Bolsonaro, nosso presidente, querido presidente que tirou o PT, mas hoje já está mais centrão do que PS, do que o mito, né? Elegeu o Lira. O Lira tem 2 processos no STF. O Lira vai contra, doutor? Contra o STF? Hoje eles estão com aquela conversa de vamos dialogar para não criar uma crise institucional. Mas que crise? Cada um não tem os seus poderes? Mas é que tá, aí se discute, Daniel Silveira, cara, no dia 16, terça-feira passada, lançou um vídeo no YouTube, né, dizendo que, exaltando a AI-5, o ato institucional número 5 de 1968, né, dentro da ditadura militar, um dos atos mais duros e rígidos da ditadura, que fechou o Congresso, cassou ministros, retirou direitos políticos. Que evitou o comunismo em muitos sentidos, né? Aí tem esses debates. Evitou, claro, a ditadura veio para, entre aspas, evitar o comunismo, mas também veio com uma censura muito rígida, né? Certo. Veio com tolimento de direitos, inclusive de quem era favorável à ditadura na época, né? Sentiu a pressão da ditadura. E o Daniel, deputado, utilizando-se da sede do parlamento, lá dentro no Congresso, fez este vídeo dizendo que deveria voltar o AI-5, defendendo, imaginando que os ministros do STF deveriam levar uma surra, enfim. Mas ele só pensou e não agiu. É um crime isso, doutor? Ele falou. Ele divulgou na internet. Certo. Isso é incitar. Incitar a subversão à ordem, tá? E a política social. Com relação a AI-5 ou o poder do ministro? Com relação a AI-5, com relação ao fechamento do STF, com relação à expulsão dos ministros, que a gente sabe que ministro existe a possibilidade de impeachment? Existe, mas tem todo um procedimento que é regrado dentro da nossa Constituição, a Constituição que tu tanto debate, Luciano. E dentro da lei que tem que passar pelos deputados, né? Assim como o STF tem poderes, os deputados também teriam o poder de... É que na verdade o que acontece? Vamos por partes. Certo. Daniel Silveira fez o vídeo. Primeiro, dividido eu divido em 3 partes esse contexto. Tá? O que ele falou é crime ou não é? Tá? A prisão dele foi legal ou não foi? Ou foi ilegal? Segundo, a imunidade parlamentar serve para quê? Foi ofendida? Não foi ofendida? Então vamos lá. A gente já disse o que ele falou. Exaltação da AI-5, fechamento do Congresso, surra no ministro. Imaginando uma surra nos ministros, né? Quando veio ao conhecimento da Corte Suprema este fato, tá? O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito que investiga as fake news,
deflagrada lá pelo Dias Toffoli, acho que foi 2018, 2019. Que não mandou prender ninguém por isso ainda? E aí vem outro debate, porque esse inquérito da fake news, ele foi de ofício, quando na verdade quem deveria abrir o inquérito era o Procurador-Geral da República, né? A Procuradoria, o PGR. E aí, alguns juristas até, já adiantando o tema, falando da ilegalidade da prisão, alguns juristas, no termo técnico, dizem que a prisão se torna ilegal porque o inquérito é ilegal. E aí nós estamos naquele princípio do fruto envenenado, raiz podre. Se já nasceu errado no processo penal... Ele começou o processo, ele mandou prender e ele vai julgar. O Dias Toffoli começou, mas quem está sendo o relator, quem está à frente é o Alexandre de Moraes, né, o ministro da Corte. Que no caso é um ditador do STF hoje. Pois é, uns entendem como ditador, outros entendem como legalista, as concepções, os conceitos vão brotar e cada um tem a liberdade de expressar a sua opinião, desde que não vá contra a ordem política e social, como fez o deputado. Né? Eu já vou botando minha opinião que, sim, o que ele fez é crime. Tá? A expressão que ele fez, na minha opinião, é crime. Perante outros não é? Não sei. Mas se tu pegar... Ele não tem, como deputado, ele não tem a liberdade de falar isso? Sim, já vamos chegar ali na questão da imunidade. Tá, vamos pegar ali a lei que ele ofendeu, os crimes que ele incorreu. Tá? Existe uma lei, que é a Lei de Segurança Nacional, a Lei 7170 de 1983, 14 de dezembro de 1983. Antes da Constituição. Antes da Constituição. Aí vem outro debate também. O tema é amplo, tá? Vem outro debate, porque talvez essa lei não foi recepcionada pela Constituição de 88, enfim. É um monte de emendas que hoje não, é difícil entender. O problema é que quando se cria uma Constituição, as leis anteriores elas vão sofrer o instituto da recepção ou não recepção. Tá? A lei que é recepcionada, ela vale, ela continua em vigência, a lei que não é, ela cai, extingue, né, os seus efeitos, e aí se tem que fazer nova legislação, né, adequar ao sistema. Lá nessa Lei 7170, no artigo 17, no artigo 18, no artigo 22 e no artigo 23, fala tudo o que nós estamos comentando neste momento. Tentar, por meio de ameaça ou grave, lesão grave, impedir o exercício dos poderes da União e dos Estados, né? Subverter a ordem social, né? Incitar que as Forças Armadas se levantem contra as outras instituições, né? Propagar em meios públicos por violência ou grave ameaça contra a ordem social, contra o Estado de Direito. Isso é uma grave ameaça? Então, dizer para dar uma surra é uma grave ameaça. Dizer para a AI-5 voltar é uma grave ameaça. Dizer para o Exército invadir é uma grave ameaça contra o Estado Democrático de Direito. Daniel Silveira condenado, tranquilo. Nesse ponto, inclusive a própria Câmara. A Câmara não é parâmetro hoje, né? Mas é o que está julgando ele. Sim. É o que está julgando ele. E então a própria relatora ali que votou pela manutenção da prisão, tá? Ela disse que considera os atos gravíssimos que ele fez. E os dela, ela não teria nem como estar na Câmara, porque ela é processada no estado dela por um monte de coisa. A Magda Moffa, do PL de Goiás, né? Ela é a relatora. Desvio de dinheiro público já comprovado. Pois aí está lá deputada, né? Pois é. Mas... é o que nós temos ali no momento, né? O Arthur Lira, o presidente da Câmara, também considerou grave, mas ele é age com mais diplomacia, ele quer entrar num diálogo quer salvar o dele, né? No fim eles querem, já que o Daniel foi, abre aspas, o boi de piranha, fecha aspas, né? Vamos nos proteger, vamos nos salvaguardar, porque vai vir mais bomba por aí. Doutor, assim, o Daniel Silveira, a gente sabe que é um cara que foi preso 90 vezes, né? Mas assim, nós não estamos falando dele como um bandido. Nós estamos falando da maneira como ele foi preso e da maneira como ele está sendo, né? Aí entra a segunda questão. Tá, ele falou, foi agressivo, tá? Até só para... a título de conhecimento, você tem a liberdade de expressão. Só que essa liberdade de expressão ela tem que ser realizada com civilidade. Você não pode incitar o caos. Você não pode incitar que as pessoas entrem à força nos poderes institucionais, tá? E fechem aquilo na violência.
Não é isso. Então assim, feito esta conjuntura inicial das falas dele, a prisão. Aí que entra a situação, porque o pessoal discute imunidade parlamentar. A Constituição Federal, a tão discutida Constituição Federal, no seu artigo 53, ela fala que os deputados e os senadores terão imunidade civil e penal em seus votos, palavras e opiniões. Tá? Lá no parágrafo 1º desse mesmo artigo diz que os deputados, a partir da diplomacia deles, né, da diplomação deles, que é quando eles ganham o título de agente político, eles serão julgados pelo Supremo. Tá? E no parágrafo 2º deste mesmo artigo, e aí que mora a problemática que depois que gerou agora a PEC da imunidade, diz que um parlamentar, no seu mandato, só pode ser preso em flagrante por crimes inafiançáveis. E, ademais, ele tem que ser, esta prisão tem que ser reportada ao Congresso Nacional para que ele vote sobre a manutenção ou não. O que não foi. Em 24 horas. O que não foi. Tá? Aí que aconteceu, aí que entra a discussão, porque foi dado a ordem de prisão, mandado expedido, Polícia Federal, tal, recolheram ele. Posteriormente, o Congresso Nacional votou pela manutenção, não. A questão que acontece é a seguinte, uma prisão em flagrante, ela posteriormente tem que em 24 horas ser analisada por um juiz. Tá? Até agora não foi. Foi. O procedimento cumpriu a sua legalidade. Tanto foi reportado à Câmara dos Deputados acerca da prisão do deputado, que depois foi votado e foi mantido, tá? 364 votos a favor, 130 contra, 3 abstenções. E o próprio Alexandre de Moraes, ele despachou para que houvesse em 24 horas audiência de custódia, quando um juiz tá, local, no caso foi o Ayrton Vieira, se não me engano, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, analisou a legalidade da prisão, né, se atendeu todos os requisitos, se ouvido o acusado, no caso Daniel, tá, se é questão de fiança ou não, como a gente já sabe que esses crimes contra a ordem da segurança é inafiançável, e ele simplesmente homologou a prisão, então ele manteve a prisão. Mas voltando no ato da prisão. Tá. Ele foi preso às 11 horas na casa dele, que não é depois do horário normal de qualquer bandido. Não, mas a Constituição mesmo ela fala que por ordem judicial é possível adentrar após horário noturno. Os juízes dão? Sim, por ordem judicial. Mas os juízes dão, porque eu sempre Sim, a casa é asilo inviolável, como a gente sabe, o artigo 5º da Constituição. Nela ninguém podendo entrar, senão em flagrante delito, que aí entra outra questão, que estaria ele em flagrante, né? Mas como flagrante? O flagrante é no ato? Não, existem vários tipos de flagrante, tá? Existe o flagrante próprio, que é onde ele foi encaixado, que é no ato, acabou de cometer, ou que por presunção ele cometeu, tá? E só pode entrar em flagrante delito e por ordem judicial. Então tinha ordem judicial do ministro. Sim, do ministro Alexandre de Moraes. O ministro abriu o processo, o ministro mandou prender e o ministro manteve preso. Justamente, depois encaminhou para a Câmara e encaminhou para a audiência de custódia. Uma outra coisa, ele foi na Polícia Federal, chegou lá, não tinha nada, eles não sabiam o que perguntar para ele. E daí, como pode isso? Aí a questão do procedimento em si, eu não estou a par, mas a gente sabe, por um juiz local da audiência de custódia homologar a prisão é porque ele analisou todos os requisitos e assim manteve. Se não teve o que perguntar, bom, isso é uma questão do momento que os advogados do Daniel vão... Já estão, né? Já estão. Desistiram de fazer o habeas corpus, né? Eles iam fazer o habeas, daí desistiram. Na visão deles afronta o direito da liberdade de expressão, é um abuso de autoridade. Na visão do Ives Granda, um grande jurista conhecido já, também afronta, é abuso de autoridade. Na visão, eu estava falando contigo antes ali, do professor... eu não lembro se é Rogério Maffei, é professor de Direito da Universidade de São Paulo, ele também falou que na questão do... O que o Daniel Silveira falou é inaceitável, que ele, na visão de um professor, também tá? Concordo, um doutor em Direito. Tá? Também concordo.
Mas a questão da prisão, ele defende que ela vai ter umas consequências, ela terá uma consequência política muito drástica. Para o futuro. Para o futuro, porque isso vai torná-lo mais famoso, isso vai tornar... E já está, ele já é mais visível, ele está em rede nacional, inclusive internacionalmente. E aí o que vai torná-lo um mártir, e virão outros depois dele, tá entendendo? Então a consequência política será muito maior. E esse professor, ele defende que poderiam ser tomadas medidas alternativas que não a prisão. E o Código de Processo Penal, no artigo 319, fala isso. Existem outras medidas. Uma medida que seria prudente era tirar o vídeo da internet, né, da exposição, e encaminhar um ofício, um requerimento à Câmara dos Deputados que agisse, que instaurasse o processo disciplinar competente para analisar a cassação do mandato do deputado. Aí que entra... Que os que coadunam, os que são da mesma ideologia política do Daniel, vem com essa linha de pensamento, com essa frente, né? Informando que ele estaria com a sua imunidade parlamentar, informando que a prisão é um abuso da autoridade, que censuraram ele, aí vem a famosa ditadura do judiciário, né? E essa é toda a problemática que está na legalidade. A legalidade de uma Constituição que diz que os ministros do Supremo têm que ser indicados. Aí começou todo o erro, né? Aí nós vamos... Essa questão da indicação dos ministros é um procedimento que também, ao meu ver, é errado, porque o momento que o judiciário tem que ser imparcial. No momento que você bota cunho político dentro do judiciário, indicação política, ele não está mais sendo imparcial. Com certeza. Ele não está mais sendo imparcial. E isso vai ser uma decorrência. Nós tivemos... Foram 12 anos do PT, né? Sim. 8 ministros foram indicados para o STF. Tá? São um total de 11, são 8. Aí o Bolsonaro agora indicou o Nunes Marques, primeiro ministro por ele indicado. Não se sabe se ele vai ser reeleito. Digamos que ele seja reeleito, digamos que posteriormente algum político que coaduna do partido dele, por enquanto ele não tem partido, mas ele vai ter que ter em algum momento, também seja eleito e continue essa ideologia bolsonarista, digamos assim, por muito tempo, ao mesmo tempo que o PT. É natural que vá se trocando os ministros também, e é natural que esta ideologia política que hoje se encontra no nosso Estado de direito vai permanecer lá dentro. Totalmente fora do padrão. Né? É por isso que isso deveria ser... Mas os Estados Unidos também é assim, também tem indicação política, a Corte Suprema de lá também, ela sofre uma pressão política, e isso deveria mudar no mundo inteiro para que se pudesse ter um judiciário imparcial. Nos Estados Unidos também um não juiz de direito vai para a Suprema Corte? É difícil, não seria. A pessoa tem que ter uma carreira jurídica exemplar. Exato, né? Não é o nosso caso. Hoje de 11, eu estava conversando ontem até, de 11 ministros, 3 têm carreira jurídica. Os outros têm carreiras em outras instituições. O Gilmar Mendes, ele foi em primeiro lugar como procurador da República, mas ele vem do MPF. Sim. Tá? O Luiz Roberto Barroso, também advogado, foi procurador de Estado do São Paulo, se não me engano, não, Rio de Janeiro. A Carmen Lúcia, procuradora do Estado de Minas Gerais. O foco é o seguinte, o Alexandre de Moraes era advogado do PCC. Mas o Alexandre de Moraes também foi, primeiro lugar, como promotor de justiça de São Paulo. Ele também entrou... Ele não é juiz de carreira, mas ele é da promotoria, do Ministério Público, tá? A questão é que dentro, a pessoa em si, o conhecimento jurídico dela, ela vai ter uma ideologia política também. Ela é um ser humano. Claro, normal. Foi advogado de uma organização, foi advogado de um partido, no caso de Toffoli. Na minha opinião, só pela pessoa demonstrar a sua ideologia política, já não deveria estar no judiciário. A pessoa tem que ser apartidária para falar. E o pior, comparando os 11 anos de PT, né, com dois do Bolsonaro, ele indica um ministro, né, que seria o guardião do bolsonarismo, e aí o cara já está votando a favor do Lula. Mas o que os grandes meios de comunicação comentam é que, por Bolsonaro, é melhor soltar o Lula para ser o adversário dele na próxima eleição, do que deixar o Lula preso e vir um Moro forte.
Porque nas pesquisas, Moro ganha de Bolsonaro. Lula perde. Então, para o Bolsonaro, é interessante soltar... Tu viu o cúmulo da política, É interessante essa análise política, sim, só que eu digo que o Nunes Marques ali, porque ele foi indicado... Esse que é o ponto, as pessoas, a própria sociedade já pensa errado. Porque ele foi indicado pelo Bolsonaro, ele tem que votar conforme o Bolsonaro. Não! Ele foi indicado pelo Bolsonaro, ele tem que votar conforme a lei, conforme a Constituição. O problema é que na prática não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona, porque nós voltamos com os defeitos dos seres humanos. Nós somos seres pensantes, né? Nós temos nossos entendimentos perante a vida, política, financeiro, social. Enfim, esse é o mal que a gente tem. E o pior, eu acho, da política é o seguinte: quanto mais a gente entende os movimentos políticos, mais a gente desconfia. Né? Porque, na essência ali, o objetivo é só a reeleição, é só a manutenção do poder, mesmo com o Bolsonaro tendo todas as boas intenções de não roubar, não ser corrupto, mas ele faz as coisas também politicamente para daquilo que a gente sempre batalhou que não deveria ser. Né? É que hoje eles falam que ele está mais interessado numa reeleição do que na gestão infelizmente, pública. Começo, né? Esse seria a problemática dele. E aí, com todo esse contexto desse político que trouxe, ele trouxe então esse diálogo agressivo, toda essa nova contextualização de se pode, não pode na liberdade de expressão, tem-se toda uma problemática jurídica por trás disso que está correndo solto, vamos dizer, no modo simples, no mundo jurídico, tá? Dividindo opiniões, dividindo entendimentos, como eu falei, Ives Granda, o professor da USP já são contrários à prisão. Tem uma professora de Direito também, pós-doutora na Universidade Federal do Paraná, que ela defende a legalidade da prisão, dizendo que tem que agir de forma rigorosa quando qualquer pessoa, não ele parlamentar, qualquer pessoa manifestar opinião contrária ao Estado Democrático de Direito. Todos os que se manifestaram até agora, nenhum foi preso. Lula disse que o STF é isso. Quantos dizem isso? Teve um vídeo dele falando, uma gravação telefônica dele falando que são os cagões, né? Sim, Perdão sim. da palavra, Sim. Mas estou reproduzindo tal qual ele falou, né? E tal qual foi divulgado pela mídia. Mas isso, chamar alguém de medroso é diferente de você incitar. Se eu estou ofendendo uma pessoa, bom, aí cabe a pessoa me processar. Danos morais, aquela história. Agora, eu estou incitando o fim de uma instituição política. É diferente. A prisão tudo bem, mas assim, a Flor de Lis matou o marido, já tem todas as provas e continua deputado. E, inclusive, essa PEC da imunidade parlamentar vai vedar o Poder Judiciário caçar o mandato de um político. Pois é. A incumbência, a competência para isso vai passar a ser da Câmara. Então, se eles não estão se protegendo, claro que se essa PEC não está vindo em péssima hora e com muita maledicência, então a gente não sabe mais o que é Estado de Direito. E aí entra na política, né? Infelizmente, nós renovamos 80% do Congresso e mais de 80% está criando uma lei para proteger eles. A pergunta que se faz, né? Quais as leis que estão sendo feitas para proteger o cidadão? Aí que tá, as pessoas focam muito na questão da ditadura do judiciário. Concordo que tem ideologia política lá dentro. Vamos lá, vamos discutir sobre isso, sim. Mas eles não notam que, às vezes, o juiz, o magistrado, age conforme a lei. Então, o problema está aqui no legislativo também. A lei ou se cumpre ou se muda. E aí você é um pouco pioneiro nessa questão, ou até polêmico. Eu acredito que legislador tem que ter conhecimento da Constituição, tem que ter conhecimento de um processo legislativo e também, claro, a questão da honestidade, probidade, decoro. Porque botar pessoas... Eu não vou pagar os meus tributos que eu pago para um deputado ficar fazendo videozinho no YouTube para ficar incitando a violência e o caos. Ou outra matar o marido lá, que nem a gente viu. Não cabe isso. Não tem cabimento num país tipo de coisa. Ou um STF liberar um traficante, né? Ou liberar quantos presos que foram soltos agora na pandemia, né? Quer dizer, é umas coisas assim contrárias ao povo. Tem um movimento jurídico, tá, mundial, vou dizer, que mais por uma questão filosófica, mas que já está partindo, na minha opinião, para algo mais concreto, que seria... Hoje nós temos o sistema tripartite de poderes, né? Executivo, judiciário e legislativo. Tá? Isso vem de Montesquieu há muitos anos.
existiria a formação de um quarto poder. Agora estão falando de sistema quadripartite, até mais, que seria, por exemplo, um Ministério Público federal, estadual, mais independente. Um poder fiscalizador. Não é um poder moderador como existia uma vez lá na Constituição de 1824. Mas o Ministério Público não é independente? Não, ele é. Mas nós elevaríamos ele a um nível de instituição política. Tá entendendo? No sentido dele fiscalizar todo mundo, todos os outros poderes. O Ministério Público não fiscaliza o município, o Estado, que dirá a nação. A questão é que daí tu vai voltar. Esse é um ponto. A questão é que tu vai voltar na seguinte concepção. Vamos criar mais um poder? Vai dizer por quê? Vai dizer por quê? Porque se hoje o judiciário é o que fiscaliza o executivo e o legislativo, o legislativo fiscaliza o judiciário, eles são harmônicos e independentes entre si. Tem uma crise institucional. Tu acha que eles vão se destruir entre eles? Não, que não. Não. Então, é por isso que está sendo homologado a prisão desse Daniel, do deputado Daniel. É por isso que o Congresso, eu tenho a crença que eles vão caçar o direito político. O próprio PCL ali, que ele é afiliado, já falou, está dividido lá dentro, que vai, tem uns que defendem que sim, outros que não. A minoria que defende. Então, assim, eles vão ver o quão perigoso é. O quão perigoso é esse comentário e se isso vai começar a trazer novas, vai abrir o precedentes, novos comentários, novas ideologias. É isso que vai acontecer. Essa é a minha opinião. Com relação, assim, o que eu vejo hoje é o seguinte, o povo está cansado, o povo foi para as ruas já lá, né? E o povo está cansado, o povo não se movimenta mais, né? A gente só vê ali aquela desabafo nas redes sociais, mas as coisas acontecem. Essa semana o Rogério falou na Rádio Espaço que a promotoria local, o Dr. Ronaldo, me parece, conseguiu 10 respiradores aqui, para 10 leitos de UTI para o hospital. Cara, não veio. Mas se o Ministério Público conseguiu, o Ministério Público não foi atrás, o governo Leite recebeu dinheiro, né, um monte de dinheiro. Botou em dia a folha, ótimo. Né? Mas quantos novos leitos ele fez no Estado? Né? Então isso tudo é política, né, tia? Tudo política. No fim tudo vai acabar a política é essencial. A política é essencial. Existe a filosofia, a política, a ciência, a política que estuda isso. O problema é que se deturpa. Se deturpa. Porque quando tu entra na questão da racionalidade humana, quando tu entra na questão da ética humana, tá? Do cidadão moral, eu digo assim, cadê esses cidadãos de bem que a gente vê? Tanto cidadão de bem. E a gente se verifica tanta corrupção, e não estou falando na corrupção lá em cima, lá nas instituições. Eu falo na corrupção do dia a dia. A gente vê ali quantos inquéritos abertos, quantas investigações para furar a fila para vacina. Isso também. Entendeu? E é o cidadão de bem. Então, a sociedade tem que mudar no geral, não só lá. A impunidade incentiva, né? A impunidade, E hoje a gente vê muito mais impunidade, né, doutor? Doutor, essa PEC aí da imunidade está mais para impunidade, né? Porque infelizmente o cara vai fazer o crime, eles não vão julgar, né? Porque quantos casos que já tem ali, né? Quantos que a gente conversava antes ali que a lei a PEC do foro privilegiado. O foro privilegiado está 806 dias, hoje 807, aguardando votação na Câmara. A PEC da prisão de segunda instância, lá, da questão do Lula também, 442 dias aguardando votação na Câmara. E a PEC da imunidade parlamentar, em 2 dias já foi aprovada, estão votando, inclusive, ela, né, nos próximos dias, não sei se hoje ou nos próximos dias. Está resolvido isso aí. Então, a Câmara, o Congresso, ele está a favor de quem? Ele é o nosso representante, é o representante do povo. É a favor deles. E aí eles ficam perdendo tempo votando essas coisas, tá? Porque isso é perda de tempo. Com certeza. Não precisava isso, né? Nesse momento, não. Não vou dizer que é perda de tempo ad eterno. Não. Mas nesse momento, nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos com questões financeiras, a questão da Petrobras, gasolina, cesta básica, tudo, a bolsa caindo, o dólar subindo. Que nós precisamos. Vacina, a questão da saúde. E aí o pessoal fica votando PEC para se proteger. Somente. Então eu convido a sociedade a fazer uma reflexão geral, tirando ideologias políticas. Porque eu defendo o comunismo, porque eu defendo o bolsonarismo. Não, esquece. Pensa para o bem social. Mas isso é necessário que o Bolsonaro haja. Tudo bem, é teu pensamento. Mas será que é necessário? Até agora o que a gente está vendo são esses pseudo-artistas que vão na onda do Bolsonaro. Eu digo, o Bolsonaro até pode ter uma ideologia boa para ele. Ele não sabe fazer porque ele não tem conhecimento.
Tá? Isso falta, é notório que falta, ele não tem informação. Eu até esses dias estava debatendo, você chamaria ele para administrar sua empresa? Claro que não. Então como é que ele vai administrar o Brasil? Mas tudo bem, só que tem os deputados ali que começam a botar as suas ideologias, e eu digo mais, não é só deputados, tem grupos, organizações que fazem isso. Os lobbies, né? É que nem a questão dos caminhoneiros, que agora não entraram em greve. Aí entra os sindicatos por trás. Então tem toda uma pressão ideológica, cada um querendo o seu direito, claro, entendo. Mas só que isso é benéfico para o Brasil? Não é. Não é. Esse que é o ponto que tem que ser debatido. A impunidade campeia, diria aquele velho, né, filósofo, né? E quanto mais impunidade, mais o crime prospera, né, doutor? É que é aquela história, né? Se os bons não agirem, os maus tomam conta. E é o que está acontecendo, né? Infelizmente, isso só vai agravar a situação institucional. Com certeza. Tá? Se isso começar a se tornar frequente, essa chamada crise institucional vai começar a se agravar entre executivo, legislativo e judiciário. Falta diálogo, falta harmonia entre eles. Eu creio que nesse ponto o Bolsonaro deveria ser mais diplomata, deveria conversar, dialogar, não ficar omisso muitas vezes. Ou jogando gasolina na maioria das vezes. É que a gente falou, o Daniel fez isso com o intuito de que viesse alguma defesa por parte dele. Não veio. Porque o que ele fez é muito agressivo. Com certeza. O que ele fez é muito agressivo. E o passado dele também o condena, né? Aí já tem a questão da reincidência, né? Sim. E não vou julgar o que o ministro Marco Aurélio de Mello falou no seu voto, né? Ele só disse assim que ele jamais imaginaria que alguém, um parlamentar, viesse com uma fala tão agressiva, tão chula como ele falou. O problema é que quem não se dá o respeito não merece respeito, né? E a corte não está merecendo Mas existem respeito. Meios inteligentes para mudar isso. Que não o caos. Né? Infelizmente, esse não é o caminho. Infelizmente, nós temos que escolher melhor nossos representantes. Não botar gente que está devendo para a justiça, não eleger um deputado lá com 2 processos no STF, eleger senadores com problema, né? Então aí é que hoje o Congresso se obriga a ficar regulamentando esse tipo de coisa. Infelizmente. Tá? Porque tu pega a raiz do problema, é como ele entrou. Exato. Por que ele entrou lá? Isso aí. Tem tanto político bom ali que a gente não pode generalizar. Não são os melhores, mas tem tanto ali com ideias boas. E aí não pode vir pessoas que façam esse tipo de ato sob pena de entrarmos numa ideologia caótica por muito tempo. E aí o Brasil começa a se dividir e aí, o que nos espera em 2022? Né? Esse é o problema. O que nos espera? Eu fiz um levantamento hoje com base no site do Congresso, né? E que 13 deputados do PP, do MDB, do PSL, do Republicanos e do PTB votaram, de 189, tinha 13 gaúchos ali, que votaram pela lei da imunidade, que na realidade é impunidade, né? Tá claro isso. Pelos termos ali que estão nominados, é mais impunidade do que imunidade, né? A PEC ali, ela vai mudar, que hoje é crime inafiançável, tá? Só que o texto dela é para somente os crimes que estão constantes na Constituição Federal. Racismo, crime de terrorismo, né? A organizações militares, a criação de uma organização civil ou uma organização paramilitar, paralegal, para ir contra a ordem, esses crimes que vão ser presos em flagrantes. É obrigatório enviar para o Congresso para que se faça a análise da prisão do deputado. E eles vão ficar presos no Congresso. Até a PEC fala que é a Polícia Legislativa que vai acompanhar a diligência da prisão. Então, e aí ele vai ser ouvido no Congresso. Então, assim, como é que tu vai... Aí vai dizer assim, porque o ministro... Como a defesa do Daniel disse, eu não vou fazer hábeas, não vou fazer esse remédio constitucional porque é o próprio ministro que os ministros da STF vão julgar. Sim. Então, o Legislativo vai dizer o quê? Agora, o deputado faz um crime desse, comete um delito e ele vai ser julgado por seus pares? Sim. Impunidade, né? Não, mas é triste. Doutor, já passamos um pouquinho da... Opa! Quer fazer um encerramento? Câmara 3 só sua. Não, é simplesmente a velha conversa de que as pessoas, elas procurem refletir, que elas busquem a informação, né? Que antes de
ter uma ideia pré-constituída, analise os dois lados, né? Eu não defendo a questão de ser contra o foro do Bolsonaro ou contra o foro do Lula. Não venho aqui para fazer isso. Eu só falo que as pessoas têm que entender os dois lados, verificar a legislação a favor e contrária, sim, fazer uma opinião com civilidade, com moralidade, mas ser firme. Ser firme no que está falando também, mas com prudência. Tá? Com prudência. Que evite-se o caos. Sempre, sempre, sempre. A informação acima de tudo. Informação acima de tudo. Essa é a mensagem. E informação em fontes confiáveis, né? Com certeza, com certeza.